Boa noite a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vai fechar aqui? Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, César Augusto da Silva, Décio da Rocha Carvalho, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Marcos Paulo da Silva, Maurício Casimiro de Lima, Pedro Tadeu Estranguete e Rafael Donizete Lopes. Sobre a proteção de Deus, Nossa Senhora Aparecida, declaro aberto os trabalhos da 25ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo, da 16ª Legislatura, no dia 2 de agosto de 2016. Convido o vereador Marquinhos, faça a leitura do versículo da Bíblia. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguiam, disse-lhe: Buscai. Disseram-lhe: Rabi, quer dizer, mestre, onde assistes? Respondeu: Vinde e vede. Foram, pois, e vieram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Palavra do Senhor. Estou feito, passando por aquele expediente. Essa presidente suspende o trabalho por 5 minutos para que os vereadores possam assinar as proposituras que está aí nas mesas. Suspende o trabalho por 5 minutos. Está presidente, abre o trabalho no expediente. Está com a palavra o vereador Marcos Paulo. Boa noite, presidente. Vereadores públicos, que nos honram com a presença aqui na pessoa da Lair, cumprimentar a todos presentes, imprensa escrita e falada, internautas. Presidente, depois desse recesso de 15 dias, estive também andando e vindo na Câmara durante esses dias, mesmo de recesso, estando presente aqui. E a população sempre cobrando. E, presidente, a secretária de Educação de nosso município, no período de recesso escolar, tem funcionário que sai também do recesso da secretaria, onde as mães precisam vir até a secretaria, chega ali e não tem funcionário para atender. Eu já pedi aqui para fazer revezamento, tanto na vaga da creche, que é importante ter a funcionária ali, subsídio escolar, todas essas coisas que a gente sempre está pedindo para que tenha funcionário para atender a população. E principalmente na hora do intervalo, que é a hora do almoço, onde a secretaria permanece fechado. Pleiteei isso aí desde 2013, mas infelizmente essa administração deu para ver que não liga não com o bem-estar da população itapirense. E sempre tendo a negativa. Presidente, nesse meio tempo, teve mãe que perdeu o dia de serviço, veio aí e deu com a porta na cara, por causa não tinha funcionário para atender novamente. Fica aí a sugestão para a secretária Flávia Rossi, que coloque funcionário para trabalhar. Quando um sai de férias, o outro entra no lugar. Por causa de uma coisa tão chata, que eu tenho até comprovar, a secretária mesmo ano passado falou para mim que ela não tinha condição de ver como que estava o posicionamento de uma criança na vaga da creche, por causa ela não tinha listagem, que era uma coisa sigilosa. É sigilosa mesmo, com certeza, mas uma secretária que é presidente da pasta ali, que toma conta de tudo, não sabia a informação, então não está fazendo o papel de secretário, que tem que estar a par de tudo.
Isso aí fica para a secretária também começar a ver os pontos delas nessa educação de Itapira. Presidente, também começou agora em nosso município recapeamentos. E nesses recapeamentos, presidente, não foi nem um mês de recapeamento e já tem ruas tudo trincada. E essas ruas trincadas com um recap novo. Qual a qualidade desse material que está sendo colocado? Será que porque é empréstimo não tem de ser com boa qualidade para a população? Ou é só para tapar o sol nesse resto de ano? Então, presidente, fica aí para a administração também, correr atrás e ver o que está acontecendo e já cobrar das empresas que estão fazendo o recapeamento asfáltico, a melhoria das vias, como já solicitei. Presidente, também, serviços públicos, tem um cronograma para retirada de entulho. Só que esse cronograma passou, o Jardim Raquel não foi visitado. E permanece entulho lá. E estava no cronograma para estar indo. Já antes do recesso, fiz a solicitação, sabendo que tem o cronograma para seguir, mas até agora não chegou até lá. E também não dá para a gente ficar tampando só com a peneira, né? E antes de entrar no recesso, que eu acho que é uma coisa que a gente perde 2 semanas, que poderia estar fazendo alguma coisa para a população, e fica recesso parlamentar, fora daqui. Essas 2 semanas não serve para descansar, e também não serve para ajudar a população itapirense, por causa de ficar 2 semanas sem vir aqui, e a população itapirense, tendo alguns pedidos que poderiam estar entrando nesta casa, fica à mercê esperando 15 dias. A gente faz via protocolo, mas via protocolo, como todos sabem, tem secretário que responde, tem secretário que não responde. E aí entra também a lei da transparência, né? O portal da transparência, que o município de Itapira não está seguindo. Então, esse portal de transparência, gostaria que, pelo menos no restinho desse mandato, funcionasse. Pelo menos, por causa até teve 3 anos e meio esse vereador sempre reclamando disso aqui, e nunca foi solucionado. Com a palavra, o vereador Maurício. Tem a palavra. Votado o tema regimental, pequeno expediente, passando de imediato ao expediente. Discussão da 24ª sessão ordinária. Nenhum vereador querendo fazer da palavra. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Isto feito, passamos a leitura das matérias constantes no expediente. Passamos ao projeto de lei. Projeto de lei 0044/2016. Ah, tá. Estou assinando, hein? Depender de novo. Estou na hora de sair. Já leu. Marquinhos leu. Marquinhos leu. Lei. Projeto de lei. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Excepcionalmente, pelo prazo de 30 dias, será permitido o desdobro dos imóveis abaixo discriminados, desde que resulte em lotes nas condições que especifica. 1. Rua São Carlos. Área mínima 200 metros quadrados, testada mínima 8 metros. 2. Rua João Carlos Calil. Área mínima 124 metros quadrados, testada mínima 8 metros. 3. Rua Luiz Gama, esquina com a Rua Pastor João Pardim. Área mínima 88 metros, testada mínima 7 metros. 4. Rua José Serra, esquina com a Rua Farmacêutico Antônio Serra. Área mínima 116 metros quadrados, testada mínima 6 metros.
Rua Dr. Décio Queluz, 379, esquina com a Rua Antônio Borges Monteiro. Área mínima 95 metros quadrados, testada mínima 8 metros. 6. Rua Celencina Caldas Sarquis. Área mínima 150 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 7. Rua Virgílio Soliani. Área mínima 125 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 8. Rua Conceição Ferreira Stolfi, esquina com Rua Ana Maria Siqueira. Área mínima 129 metros quadrados, testada mínima 7 metros. 9. Rua Geni Davi Zanini. Área mínima 115 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 10. Rua Capitão Francisco Rocha, 171 e Rua Rodolfo Paladini, 25. Área mínima 110 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 11. Rua Ana Maria Siqueira. Área mínima 150 metros quadrados, testada mínima 7 metros. 12. Rua Ana Maria Siqueira, Rua Jacinto Geraldo Bosso. Área mínima 130 metros quadrados, testada mínima 8 metros. 13. Rua Ana Maria Siqueira, Rua Conceição Ferreira Stolfi. Área mínima 124 metros quadrados, testada mínima 7 metros. 14º, Rua Ana Maria Siqueira, Rua Conceição Ferreira Stolfi. Área mínima 109 metros quadrados, testada mínima 7 metros. 15º, Rua Vitor Meirelles e Rua do Cubatão. Inscrição, área mínima 114 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 16, Rua Francisco Alves. Área mínima 180 metros quadrados, testada mínima 5 metros. 17, Rua Major João Manuel. Área mínima 123 metros quadrados, testada mínima 10 metros. Artigo 2º. Pelo mesmo prazo do artigo 1º desta lei, será permitido o desmembramento dos imóveis abaixo discriminados, desde que resultem em lotes das condições em que especifica. Rua Ivo Stringuete e Rua Benedito Antônio de Lima. Área mínima 130 metros quadrados, testada mínima 6 metros. Rua do Cubatão. Área mínima 180 metros quadrados, testada mínima 5 metros. Esta lei entra em vigor na data da publicação, aos 2 de agosto de 2016, Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho, Maurício Casimiro de Lima. Despacho as comissões. Não havendo mais projeto de lei, passamos aos votos pesar. Voto pesar 264. Tem mais fundas. Não chegou ainda. Tem que suspender. Pode falar ali. Projeto de Lei 45/2016. Denomina via pública o prolongamento da Rua José Gercoles Modonese. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O prolongamento da Rua José Mercoles Modonese fica denominado com o mesmo nome. Artigo 2º. A via pública existente no final do prolongamento da Rua José Gercoles Modonese, no Distrito Industrial e Comercial Santo Semolini, fica denominada de Rua Alex Donizete Semolini. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário. Aos 2 de agosto de 2016, Décio da Rocha Carvalho, vereador. Agora sim, voto pesar 264. Senhor Reinaldo Nogueira de Freitas, Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, Rafael Donizete Lopes. 265. Senhor Luiz Antônio Damião dos Reis, Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori. 266. Jovem José Maria Bueno Júnior, Carlos Aparecido Jamarino, Carlos Alberto Sartori, Maurício Casimiro de Lima, Rafael Donizete Lopes. 267. Senhora Doris Cruz Greco Sartori, Rafael Donizete Lopes, Carlos Alberto Sartori. 268. Senhor Nelson Avancini, Carlos Alberto Sartori. 269. Senhor Lauro Apolinário, Décio da Rocha Carvalho. 270. Senhora Josefina Maria de Jesus, Carlos Alberto Sartori. 271. Senhora Ana Bueno, Carlos Alberto Sartori. 272. Senhora Elisa Arigone Pugina, Carlos Alberto Sartori. 273. Senhora Leontina Pereira da Silva, Carlos Alberto Sartori. 274. Senhora Maria Ribeiro Luiz, Carlos Alberto Sartori.
275. Senhor Cesino Bernardino, pastor presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Joilson Batista, Militão da Silva. De acordo com o regimento interno, procederemos um minuto de silêncio, postura do falecido. Está em votação os requerimentos de voto pesar. Aprovado por todos os vereadores. Presidente, justificativo de voto. Justificativo de voto. Eu gostaria de ser solidário a todos os 12 votos de pesar, mas em especial a um jovem que nós perdemos no último sábado, o Júnior Bueno, ciclista, uma pessoa querida da comunidade, palmeirense nato, companheiro Carlão Jamarino, hoje estive conversando com ele, fazia parte da TUP, fazia parte do Coelho Louco, e fica as lamentações em relação às circunstâncias da morte. Infelizmente, de uma forma trágica, mas também de uma forma irresponsável, cometida por um cidadão e que ceifou aí uma vida, deixando aí uma família órfã, os amigos órfãos e toda a comunidade itapirense. Fica aqui esse registro e também me solidarizo a todos os outros votos de pesar, conforme justifiquei no início da minha fala. Obrigado. Não vendo mais voto de pesar, passamos aos requerimentos. Requerimento 247/2016. Voto e congratulação com a diretoria e funcionários da empresa Aluvel Cosméticos pela comemoração de 25 anos de atividade no município. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Requeiro que o requerimento 248, 249, 2016 seja lido na íntegra. Como requer? 248 na íntegra. Requerimos a Vossa Excelência, ouvido o colendo plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão um voto de congratulação com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira, o SAI, em nome de seu presidente José Armando Mantuan, e extensiva a todos os funcionários da autarquia pela recente conquista do selo de qualidade ISO 9001. O referido feito ocorreu na última sexta-feira, dia 30, em cerimônia realizada na sede da Associação Comercial e Empresarial do município, ocasião em que a autarquia foi certificada. Vale destacar que a conquista do selo ISO 9001 somente foi possível graças à retomada do SAI pelo município há exatos 11 anos, da gestão do ex-prefeito Toninho Bellini, inclusive fundamentando as bases em 2008 para a conquista do certificado ISO 14000, o que possibilitou agora o feito. Este fato vem corroborar, diferentemente do que se pregou na época da concessão onerosa à Sabesp, que através de uma boa gestão a autarquia é autossuficiente. Além disso, reafirma sua importância na vida dos cidadãos itapirenses, tornando-se um símbolo do patrimônio público de Itapira. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 2 de agosto de 2016, bancada da oposição. Esse ele faleceu? Palavra. Está com a palavra. Boa noite a todos. Nesse momento, nós estamos fazendo o requerimento de uma forma democrática, que seja extensiva ao atual presidente, o senhor José Armando Mantuan, presidente do SAI, que seja extensiva a todos os servidores do SAI, todos sem exceção, pela conquista na última sexta-feira. Mas também devemos lembrar, puxar aí um histórico dos 11 anos da retomada da autarquia para o município. Então,
Dessa forma, os vereadores César, Marquinhos e Dr. Rafael, nós estamos fazendo de uma forma democrática e também uma forma aí que seja registrado nessa casa a conquista do ISO 9001 e trazendo um breve histórico dessa autarquia, que é o patrimônio do povo de Itapira e que é exemplo para o estado de São Paulo, é exemplo para muitos estados. E nesse momento nós gostaríamos de fazer principalmente uma congratulação aos servidores do SAI, desde o pessoal de rua até o pessoal que trabalha no escritório, fazendo um trabalho digno junto à comunidade. Então, nós gostaríamos que todos, sem exceção, nesse momento, de uma forma democrática e justa, e a política, porque nós estamos aqui reverenciando a todos, e esperamos nesse momento que os vereadores da situação façam uma justiça aos servidores, em nome do presidente José Armando Mantuan, mas também que recordem um breve histórico dos últimos anos. Então, fica esse registro e gostaríamos que vocês votassem junto em nome dos funcionários do SAI. Obrigado. Está em votação o requerimento. Rejeitado, menos 3 votos. Justificativa de voto, presidente. Ativo voto. Presidente, é triste ver vereadores da base governista, em vez de congratular com a administração, com uma autarquia que fez até um belo evento na associação comercial, vota contra. Então isso aí é triste de ver. Votando contra os funcionários, contra o secretário, presidente, é foda, hein? Política, vereador. Mas o vereador vai ficar o voto. O vereador Joilson está fazendo um requerimento, já foi aprovado os votos de pesar desta casa, mas ele gostaria que um voto de pesar fosse feito na íntegra. Então, gostaria de pedir ao plenário, botar em votação o requerimento dele, para que ele possa fazer, o secretário fazer essa leitura. Então, está em votação o requerimento do Joilson, que possa rever e ler o requerimento de pesar no plenário. Está em votação, aprovado por todo vereador. Então, pode fazer a leitura. Requeremos a Vossa Excelência, escutado o insígne plenário, para que faça consignar na ata dos trabalhos legislativos da sessão de hoje um voto de pesar pelo falecimento do senhor Cezino Bernardino, pastor presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. Requeremos ainda que da deliberação do douto plenário seja cientificada em família lutada, enviando-se-lhe os ofícios de estilo. Justificativa. Pastor Cezino Bernardino nasceu em Imbituba, Santa Catarina, em 29 de 11 de 1934, filho de Bernardino José Cândido e Teodora Maria dos Santos. Aceitou a Jesus em junho de 1947, então com 13 anos de idade, sendo batizado no Espírito Santo no mesmo mês e nas águas no ano seguinte. Em julho de 1962, foi consagrado a presbítero, ainda em Imbituba, pelo então pastor-presidente, pastor Hilário da Costa. Decidiu-se a dedicar tempo integral à obra em fevereiro de 1964, a convite do pastor João Ungor, em Urubici, filiando-se à CIADESCP, Convenção Estadual, ocasião em que deixou sua atividade profissional de mordomo. Finalmente, em 15 de janeiro de 1971, foi consagrado pastoreado pelo pastor João Ungor em Urubici. Em sua trajetória da direção de igrejas, foi responsável pelos seguintes trabalhos: Urubici, de 1967 a 71, subordinado ao pastor João Ungor; Canoinhas, já como pastor-presidente, de 71 a 73, Balneário Camboriú, por um ano em 1974. Regressou a Urubici em 1975. Jaraguá do Sul também por um ano em 1976, vindo em seguida para Camboriú, onde assumiu como pastor-presidente em 25 de janeiro de 1977.
sendo seu antecessor o pastor Hilário Grignani, em reunião presidida pelo pastor Pedro Cardoso. Consta em ata o registro de suas primeiras palavras no púlpito desta igreja. Unidos iremos trabalhar para a obra de Deus ir avante, crendo que o Espírito Santo irá ajudar-nos. Sob sua liderança, devidamente alicerçada na rocha, que é Cristo, o trabalho prosperou de maneira maravilhosa, como não poderia deixar de ser, já que estava sendo executado por alguém realmente comprometido com o Evangelho. Existem pelo menos 3 características principais que os membros esperam de seu pastor e que os atrai a ele: honestidade, competência e inspiração. No trabalho pastoral, estes itens são indispensáveis para a construção de sua imagem, e graças a Deus, estas são qualidades abundantes na vida do pastor Cezino. Muitas foram as realizações levadas a efeito em nosso campo eclesiástico por intermédio desse valoroso servo de Deus, com destaque especial para a criação do Departamento de Missões Gideões e Missionários da Última Hora, em 1980. É com profundo sentimento de pesar que acusamos o falecimento do Sr. Cezino Bernardino, pastor-presidente dos Gideões e Missionários da Última Hora. Tratava-se de pessoa íntegra e de grande lhanheza no trato, exemplar chefe de família, sendo muito querido e estimado por todos que o cercavam. O desenlace do pastor Cezino Bernardino culmina por deixar uma grande lacuna entre nós e no seio de seus familiares, motivo pelos quais consignamos em ata o presente voto de pesar. Ao 1º de agosto de 2016, Joilson Batista Militão da Silva, vereador. Requerimento 249. Requeremos a Vossa Excelência, ouvido o pleno plenário, para que faça consignar na ata do trabalho da presente sessão um voto de congratulação com o ex-prefeito Toninho Bellini pelos 11 anos da batalha judicial encabeçada pelo seu governo e que culminou com a retomada do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, pelo município. O presente requerimento é extensivo a todos os funcionários do setor, haja visto a importância da autarquia para o município, hoje certificada com o selo de qualidade ISO 9001. Requeremos ainda que, através de ofício de estilo, se dê ciência aos ilustres homenageados da decisão do colendo plenário. Aos 2 de agosto de 2016, bancada da posição. Está em discussão o requerimento 249. Está em votação o requerimento. Rejeitado, mesmo 3 votos. Requerimento 250. Voto de congratulação com os dirigentes e membros da Igreja Presbiteriana de Itapira pelos 142 anos de fundação em nossa cidade. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 251. Voto de congratulação com a senhora Ângela Maria Storari de Mello pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 8 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 252. Voto de congratulação com a senhora Dolfina Batista pelo transcurso de seu 94º aniversário de nascimento, celebrado recentemente. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 253. Voto de congratulação com a senhora Neuza Mazer Saraiva pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 19 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 254. Voto de congratulação com a senhora Maria Aparecida de Paulo pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 19 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 255. Voto de congratulação com a professora Diná Salles Rocha Monese pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 20 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 256. Voto de congratulação com a senhora Marilze Gatei pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 23 de julho. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado todos os vereadores. 257. Voto de congratulação com a senhora Elisa de Oliveira Caio pelo transcurso de seu aniversário de nascimento, celebrado dia 1º de agosto. Carlos Alberto Sartori. Está em votação o requerimento. Aprovado todos os vereadores. 258.
Voto de congratulação com a senhora Lídia Sargentelli Vieira pelo transcurso de seu 90º aniversário de nascimento, celebrado dia 2 de agosto. Carlos Alberto Sartori. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. Não havendo mais requerimento, passamos à indicação. Indicação 172. Sugere estudos objetivando a construção de local adequado para a prática de atividades físicas do conjunto habitacional Funabashi e Yoshio. Joilson Batista Militão da Silva. Espaço, senhor prefeito municipal. 173. Sugere ao senhor prefeito estudos visando a elaboração de um projeto para destinar parte dos recursos arrecadados com multas de trânsito ao Hospital Municipal Santa Casa e entidades filantrópicas. Carlos Aparecido Jamarino. Despacho, senhor prefeito. 174. Sugere instalação de redutor de velocidade tipo lombada na rua Nésio Bazani, de fronte ao numeral 420. Carlos Aparecido Jamarino. Despacho, senhor prefeito. 175. Sugere denominar rua ou praça pública de nossa cidade de Pedro Zanqueta. Carlos Alberto Sartori. Despacho, senhor prefeito. 176. Sugere construção de quadra poliesportiva na Praça João Moro, Vila Ilse. Joilson Batista Militão da Silva. Despacho, senhor prefeito. Não havendo uma indicação, peço a leitura dos ofícios. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Depois de ler os ofícios, presidente, gostaria que colocasse em votação para dar continuidade nos trabalhos e já entrar em seguida já para a ordem do dia da próxima. Está fazendo um requerimento? Então está o vereador fazer um requerimento que a sessão continua após a leitura. Temos que ter alguns segundos para pôr a pauta em dia, só isso. Vê com a assessoria aí. Tem condição, Paulinho, de continuar direto? Então está o requerimento do vereador. Está em votação o requerimento do vereador Marcos Paulo. Aprovado pelo vereador. Peço ao secretário que faça a leitura dos ofícios. Da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, um ofício endereçado ao presidente da Câmara Municipal de Itapira, Décio da Rocha Carvalho. À disposição. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Itapira, senhor Décio da Rocha Carvalho. No primeiro ano de funcionamento do DPBEA, Patrulha Ambiental, foram atendidos mais de 500 ocorrências. As mais frequentes foram atendimento a denúncias de maus-tratos ou posse responsável, apoio a ONGs em resgates e transportes, apoio a outras secretarias e departamentos, resgates e destinação de animais silvestres. Assina Luiz Rogério de Oliveira, chefe da Patrulha Ambiental. Certo. A Câmara Municipal de Itapira, de Samuel Zordan, endereçado a Décio da Rocha Carvalho. Está à disposição. Certo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício 2645/2016. Senhor Presidente da Câmara, encaminha Vossa Excelência, na conformidade do disposto no inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93, cópias das decisões publicadas no Diário Oficial do Estado de 31 de 5 de 2014 e 22 de 7 de 2015 para conhecimento. Por oportuno, alerto que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme a deliberação deste tribunal, exarada no processo TCA 10.535.026/94. Assina Silvia Monteiro, auditora. Ao senhor presidente da Câmara. Certo. Da CPFL, ofício destinado à Câmara Municipal de Itapira. Está à disposição dos interessados. Certo. Ofício do Prefeito Municipal, em resposta ao requerimento 0208/2016, e atenção ao requerimento em epígrafe dessa Câmara, de autoria dos vereadores Rafael Donizete Lopes e Marcos Paulo da Silva, encaminho a respectiva planilha de horas extras, elaborada pelo Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal. Assina o prefeito da cidade.
Ciente. Resposta ao requerimento 209 de 2016. Em atenção ao requerimento em epígrafe desta Câmara, de autoria dos vereadores Rafael Donizete Lopes, Marcos Paulo da Silva e Juliano Feliciano, informa que o documento já foi respondido a esta Câmara pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente através do ofício SAMA número 077 de 2016, cuja cópia segue anexa. Assina o prefeito municipal. Está à disposição. Ciente. A Caixa Econômica Federal, comunicação de liberação de recursos no valor de R$ 237.679,74, destinado a esse município, referente à sexta parcela do contrato 0429811524, assinado em 30 de 2 de 2014, no âmbito do programa Saneamento para Todos, modalidade abastecimento de água. Assina Márcio Antônio de Paula Capato, gerente executiva do governo Piracicaba, São Paulo. Ciente. Está pronto aí já? Estamos já na ordem. Não tendo mais ofício, senhor presidente, já reabre o trabalho na ordem do dia de hoje. Não tem não. Sai daqui? Vamos ver o projeto. Requerimento número... Não dá para ver o número aqui. Voto de incomodação com o músico e cantor Tony Ange pela comemoração dos 50 anos de carreira. Artista celebrado no dia 7 de junho. Autor Carlos Alberto Sartori. Está em discussão o requerimento. Está em votação. Aprovado pelos vereadores. Requerimento 224/2016. Requer-se ao prefeito municipal, o senhor José Natalino Paganini, convidá-lo a prestar esclarecimento junto a esta Casa de Leis a respeito do perdão da dívida de 1,8 milhões de 1,8 milhões de servidor Cristina Moro. Bancada da oposição. A palavra do Marcos Paulo. Senhor presidente, gostaria que o senhor verificasse com os funcionários quem já falou a respeito do requerimento. Não falou ainda. Não, mas o senhor tem informação de quem já falou? Obrigado, Paulo. Presidente, esse requerimento sobre o perdão de 1.800.000 de uma ex-servidora que se tornou servidora novamente no município de Itapira. Até mesmo antes do perdão desta dívida, ela já estava exercendo seu papel em nosso município, aonde ela estava sendo condenada a repor aos cofres públicos 1.800.000. E o prefeito Paganini foi lá e isentou 1.800.000 dessa servidora pública, alegando 1.001 coisas. Mas até agora a gente não sabe o que realmente levou ao prefeito da isenção. Sendo que a gente tem em nosso município, presidente, várias pessoas que têm 1 mês de débito atrasado de IPTU e o prefeito não dá isenção. Tem pessoas que, infelizmente, teve a perda de quem pagava na casa a mensalidade ali do carnê do IPTU, e muitas vezes não ficou sabendo que tinha dívidas atrasadas. E do nada chega uma cobrança pedindo 3.000, 1.500, 2.000 para a família pobre. Carlinhos Sartori sabe disso. Também sofre numa dessa aí, por causa da população vem cobrar desses vereadores que estão presentes na Câmara Municipal para atender a população. Por causa para eles, vem, se o prefeito perdoa 1.800.000, por que não perdoa então essa dívida de R$1.000, de R$350? Eles vêm questionar. E o que é certo por uma administração pública e o que é errado. Qual que vem, como que o prefeito pode falar, não, ela não devia, foi perseguição política. Tá bom, se foi perseguição política, por que, presidente, ela perdeu em primeira instância? Fica a pergunta, por que perdeu em segunda instância? E como ia ser julgado em terceira instância, e o medo que se lá perde, não tinha mais como voltar atrás, teria que pagar aos cofres públicos 1.800.000,
e a gente sabe que ela já estava trabalhando aqui no município, o que fez? Opa, peraí, é uma pessoa que participou naquela época que teve tudo isso aqui, era do partido PFL, antigo, hoje pode dizer PSD, que foi uma junção de partido que foi estourando, PFL saindo fora, veio DEM, depois do DEM veio PSD, e aí foi indo. E essa pessoa era presidente de partido político, e ela teve a isenção muito rápido. Quando uma administração mudou-se a administração, teve isenção, só que ela tinha sido condenada em primeira e segunda instância, e já estava para ser julgada em terceira instância. E antes de ter o julgamento em terceira instância, foram lá, retiraram. A prefeitura montou uma comissão, foi lá, não, essa servidora não deve mais para o município. Essa servidora, hoje está sendo isentada por causa que teve perseguição, tem como provar isso, aquilo. Tá bom. Eles alegam isso, que teve funcionários que não eram capacitados para estar numa comissão processante, numa comissão interna ali. Beleza? Até aí, tudo bem. Mas aqui a gente tivemos também funcionário que teve perseguição política, que foi comprovada. Carlinhos Sartori está aqui. Ganhou uma indenização também. Mas não chega perto de 1.600.000 que essa servidora depois tentou reembolsar no município de Itapira. Temos o Sandro Pio, que foi chefe de governo também. Ele não precisou o prefeito ir lá e isentar ele. Ele conseguiu provar que foi perseguido, com A mais B ali, ganhou em primeira, ganhou em segunda, ganhou em terceira, ganhou todas as fases, para não ter perigo, por causa do que a administração perdeu em primeira e perdeu em segunda, ela tem, por zelar pelo bem público, ela tem de recorrer à última instância, antes de fazer o pagamento. Mesmo já comprovado primeira e segunda perseguição, tem de ter. Só que tem um outro porém, presidente. Isso aqui foi isentado de uma servidora, e uma ex-servidora e servidora, que depois até o MP entrou na história, isentou sem passar um decreto, por decreto, sem passar um projeto de lei. E renúncia de receita tem de passar por lei e aprovado pela Câmara Municipal. Acabou o tempo, Vossa Excelência. Continua a discussão, requerimento. Concede uma parte, Rafael? Sim, vereador. Com isso aí, presidente, não passando um projeto de lei aqui, se torna improbidade administrativa de um prefeito, por causa tem de passar por lei e não por decreto, do jeito que ele faz lá, leva a banho-maria, muita coisa, e vai passando por cima do que é lei. Isso é triste, ver um poder executivo fazer isso e o legislativo se calar. Eu tive o cuidado de procurar na lei orgânica do município de Itapira, e com relação a tributos, dívida ativa, dívidas que já entraram como déficit de servidor ou de qualquer cidadão, e a prefeitura é a beneficiária, o artigo 12 da LOME é vedado ao prefeito, sem autorização do legislativo, fazer o perdão, remissão de dívidas ou qualquer tributo do município. Artigo 33, é de competência do legislativo, por lei, se aprovado, você autorizar a remissão ou perdão de dívidas. Artigo 163 da Constituição Estadual. É vedado ao governador de estado a renúncia ou remissão de dívidas sem autorização da Assembleia Legislativa. Todas essas atribuições estão em consonância com a Constituição Federal. Então, nesse sentido, o que seria mais correto, senhor presidente, e nós certamente iríamos averiguar,
mas também poderíamos muito bem esclarecer a população que nos cobra sobre o assunto, é o seguinte: o prefeito, o mínimo que tinha que ter feito era ter mandado pro judiciário aqui se manifestar, porque tem uma decisão do judiciário aqui de Itapira, na qual ela já havia perdido. E quando fez o perdão da dívida ou a renúncia dessa dívida que supostamente existe, ele deveria ter mandado para a Câmara Municipal para passar aqui por aprovação. Agora, nesse sentido, nós entenderíamos, e qualquer questionamento jurídico, nós teríamos condições de analisar. Soa muito estranho aquilo que o vereador Marcos Paulo já falou aqui. Será que se 10 contribuintes que têm o IPTU atrasado fosse lá na prefeitura pedir o perdão de dívida que estão sendo acionados na justiça, será que o Paganini teria, com a mesma caneta que ele anulou o processo administrativo, será que ele faria isso com essas pessoas? Isso aí é dinheiro de pinga, perto de 1.800.000. Essa é a verdade. Mas talvez, para essas pessoas, ele falaria um não. Mas não existe 2 pesos e 2 medidas. Tem que ser ou para um ou para todos. Nesse sentido, esses questionamentos devem ser muito bem explicados, principalmente nesse momento. Talvez 100, 200 reais de água, 100, 200 reais de IPTU, é muito para uma família que está assolada no momento, numa crise, desempregado, passando fome, dificuldade, inclusive, para pôr arroz com feijão na sua casa. Agora, 1.800.000... daria para pôr um tomógrafo, um mamógrafo no hospital, e ainda sobraria um troco, senhor presidente, para asfaltar algumas ruas com o dinheiro da prefeitura, não com dinheiro de financiamento, conforme estão fazendo. Então, são questionamentos que nós somos cobrados em relação a isso, e o prefeito deveria se manifestar. Ele pôr a cara, não os vereadores aqui, que os vereadores da situação não tem culpa nenhuma em relação a isso. Mas o prefeito, sim. Nós não estamos aqui pondo um requerimento para os 7 vereadores da situação entrarem numa saia justa, porque não é um problema deles. Mas o prefeito, sim, deveria se manifestar. Obrigado. Com a palavra, vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas públicos presentes. Primeiramente, doutor, eu queria rebatê-lo veementemente sobre quando o senhor fala do artigo 12, artigo 163, artigo 12 da LOME, que ele fala que é vedado ao prefeito perdão e remissão de dívida. O prefeito não perdoou absolutamente nada. O prefeito não fez nenhuma remissão de dívida. O senhor bem sabe disso. Se não sabe, deveria se informar dentro daquilo que foi feito no processo administrativo, o pedido de anulação. O que foi feito pelo nosso prefeito foi uma justiça a um erro cometido pela legislatura anterior. Legislatura não, pelo executivo no ano anterior. Foi infringido o artigo 149 do Estatuto do Servidor Público. O senhor, doutor Rafael, o vereador Carlos Sartori e o doutor Pedro são funcionários públicos. O senhor aceitaria uma comissão formada por um funcionário comissionado? O senhor aceitaria? Por funcionário comissionado não pode, vereador Marcos Paulo, isso não existe. Um funcionário comissionado puro, ele é vedado pelo artigo 149. E a partir daquilo que foi instituído por uma comissão, que ela é ilegítima dentro da Constituição, ou seja, ela é inconstitucional, não existiu nenhum tipo de punição feita por ela. Se ela é ilegítima, a punição é ilegítima. E quem aplicou
a multa de 1,8 milhões de reais foi essa comissão, que, aliás, para que todos saibam, a doutora Cristina Moro não pegou um centavo desse dinheiro. A alegação é que a servidora pública Selene Aldi não trabalhou e recebeu. E, aplicado ao que ela não trabalhou e recebeu, que fizeram a punição da Cristina. Em relação ao perdão da dívida, isso não existe. Então, descaracteriza esse artigo 12 da Lei Orgânica, descaracteriza 163. E quando o senhor, vereador Marcos Paulo, falou da justiça, o senhor passou por um processo aqui, disciplinar nessa casa. Exatamente, o senhor perdeu na justiça uma liminar, e nem por isso queria dizer que o senhor era culpado. Não tinha sido transitado em julgado. O senhor usou 2 pesos e 2 medidas para calibrar de uma maneira muito rude. E enquanto o senhor esteve como réu, enquanto o senhor entrou na justiça, o peso era 1 sobre o seu processo de cassação. E quando agora a outra servidora ainda estava transitando em julgado, não tinha terminado o trânsito em julgado dela, ainda estava transitando o julgamento dela, ela é culpada? E o senhor deveria conhecer um pouco melhor o que acontece. E o vereador também deveria conhecer, porque o seu vereador é servidor público municipal. Inclusive, teve um processo disciplinar também, no qual justificou, no qual que voltou para trás, perdas financeiras. Falando que recebia por ficha, e quando não estava no cargo em função, ele era prejudicado. Essa foi a justificativa para retornar um processo administrativo disciplinar. E é real. É direito do senhor. O senhor está correto. O senhor está correto. Errado está a vossas excelências quererem colocar um perdão de dívida onde nunca existiu. Errado está vossas excelências não reconhecerem um processo disciplinar administrativo errôneo. Errado estão vossas excelências querer prejudicar um servidor público municipal que foi feito a justiça agora na sua admissão. O Ministério Público se pronunciou. Existiu uma resposta para o Ministério Público. Está feito. Além de tudo, existiu a desistência da ação, mas não entro nesse mérito especificamente. Eu digo que Vossa Excelência e outros aqui que são servidores públicos municipais, se tivessem na mesma situação, faria o mesmo. Sabendo que existiu jurisprudência de outros, como o caso do Sandro Pio, que exatamente os mesmos funcionários que fizeram o processo administrativo disciplinar e perdeu na justiça foi igual ao da Cristina. E o da Cristina só não perdeu porque foi entrado de uma maneira diferente. Então, deixemos de fazer política nessa casa e realmente vamos falar a verdade. Continua a discussão, requerimento. O vereador falava, está em votação. Ajeitaram menos 3 votos. Presidente, justificativa. Justificativa de voto. Quando o doutor Maurício menciona diretamente ao vereador Marcos e a minha pessoa, falando e citando pessoas e processos na qual ele tenta fazer uma justificativa que a desistência foi meramente política, mas o doutor Maurício, ele entra numa incoerência muito grande. Os apontamentos das 3 contas do Toninho Bellini são os mesmos da conta do Paganini de 2013. E ele foi presidente das 4 contas. Ele foi contra o parecer do tribunal, do Tribunal de Contas, doutor, nas contas do Toninho. Matéria, só que a do Paganini, ele foi favorável. Então, para ele fazer um comentário desse, ele tinha que dar o exemplo. Ele não é a pessoa, doutor, nessa casa para dar qualquer exemplo ou puxão de orelha na oposição. Tudo bem, doutor. Mas o senhor tem que fazer justificativo. Obrigado, senhor presidente. Do assunto do momento. De voto, presidente. Justificativo de voto. Presidente. Pega o vereador, fala do assunto em questão. Presidente, vou falar do assunto, se o senhor deixar. Presidente, nesta casa aqui, a gente está cobrando o que é de direito do Legislativo, fiscalizar o Executivo. Mas, infelizmente, 3 anos e meio se passou, e o Legislativo continua sempre a mesma coisa, sempre defendendo o indefensável. É triste ver isso aí, por causa, não custa nada a gente convidar, para a gente ter a explicação do prefeito que levou ele a fazer isso aí. Que da boca dele já saiu muita versão dele ir na Rádio Clube falar uma coisa, depois volta
fala novamente, mas fala totalmente diferente. E isso a gente pode colocar até mesmo que o prefeito não está sabendo o que está falando. Por causa, para ter uma versão, é uma só. E agora, questão de ordem, presidente, para mim colocar a par o vereador Maurício e a par a população, por causa é direito de resposta, ele falou dos meus processos, como ele falou do processo, eu quero deixar... Acabou o tempo ainda. Não, presidente, é questão de Justificativa de voto, agora senhor não é presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto. Senhor presidente, pelo nosso regimento interno da Casa, quando existe alguma coisa ofensiva, realmente tem o direito de voto. Mas não existiu nenhum tipo de ofensa à excelência que está ao lado. Então, ele é cerceado pelo próprio regimento interno da Casa, ele não tem esse requerimento. Presidente, Requerimento de justificativa de voto, senhor presidente. Requerimento de justificativa, senhor presidente. Presidente, questão de ordem. Ele colocou o meu nome, processos ali meu. Eu gostaria agora de deixar esses processos, o número do processo para a população. Senhor presidente, não existia ofensividade. Senhor presidente, não há necessidade sim, presidente. Por causa eu ganhei duas liminares. Eu ganhei duas liminares. Em primeira instância, presidente, ele falou está tumultuando a sessão, senhor presidente. Está tumultuando a sessão. Não está tumultuando, não, é direito, presidente. Não vai ter o direito, presidente. Está tumultuando a sessão. Não vai ter direito? O Maurício falou. Justificativa de voto. É justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente. Posso ter a justificativa de voto? Justificativa de voto. Justificativa de voto. Senhor presidente, a minha justificativa de voto, ela é muito segura e muito tranquila. Enquanto os colegas, um fez ataques sobre contas, outro de uma forma até pessoal, falando situações alheias que o prefeito fala, que isso, aquilo, a minha justificativa não. Está embasada dentro do artigo 149, foi demonstrado em todos os sentidos que existiu uma ilegalidade na formação dessa comissão e o porquê que ela deve ser rejeitada nessa casa. Então, nós, da situação, temos qualidade de discussão e qualidade de explicação, o que não vem acontecendo com a oposição. Questão de ordem. Quando ele levanta a fala em relação à oposição, eu, como líder da oposição, tenho o direito de me manifestar. Tenho o meu direito. Presidente, isso não é o direito, senhor presidente. Meu direito, senhor presidente. Não é o direito. Vamos tocar a sessão. Viu, senhor presidente? Deixa que na próxima sessão vocês sobem lá, tem a palavra ali, vocês falam o que vocês quiserem. Comissão de ética, gostaria que vocês apurassem. Comissão de ética, apurasse que o líder do prefeito falou dos meus processos lá que eu perdi. Gostaria que a comissão de ética apurasse isso aí. Requerimento 225/2016. Requer oficiar a senhora Selene Aldi e a senhora Cristina Moura para que esclareça pessoalmente esta casa em lei sobre o caso Cristina Moura e o perdão da dívida de 1.800.000. Uma palavra. Cortou o assunto de novo, tá aí, ó. Agora vocês falam com a palavra. Já falou, Marco? Já falou, Rafael já falou, Maurício já falou. Então vocês não podem falar. Continua em discussão para os outros demais. Nenhum... Saber vocês pegaram o seu. Então, continua em discussão. Nenhum vereador está em votação o requerimento. Rejeitado, menos 3 votos. Não havendo mais matéria, esta presidência agradece a presença dos senhores vereadores, do público, dos internautas, dos ouvintes da Rádio Clube, prestigia os trabalhos da imprensa escrita, a Rádio Clube Itapira, os funcionários declaram encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos.